Olá pessoal, meu nome é Bernardo Levindo e nesse vídeo vamos falar sobre a relação entre o Covid-19 e alguns medicamentos específicos. Vamos discutir e falar um pouco sobre os medicamentos que estão sendo apontados como vilões no contexto da doença, assim como os medicamentos que estão sendo utilizados em contexto experimental para o tratamento de pessoas infectadas com o Covid-19. Mais uma vez destaco que esse vídeo faz parte da nossa iniciativa de contribuir com informações de qualidade em meio a tantas notícias e tantas especulações neste momento sem precedentes que estamos vivendo. Vamos começar então falando sobre o ibuprofeno, anti-inflamatório não esteroidal, que a própria Organização Mundial de Saúde, no dia 17 de março, publicou nota orientando suspensão do seu uso em casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo coronavírus. Apesar disso, no dia 19 de março, a OMS voltou atrás e afirmou que ainda não dispomos de evidências que corroborem tal recomendação. Entretanto, o Ministério da Saúde, até o presente momento, optou por manter a recomendação de que, embora ainda não existam evidências científicas, por precaução, seria melhor substituir o ibuprofeno por outros analgésicos no tratamento do coronavírus. A recomendação inicial foi baseada em relatos de médicos que sugeriram que o uso de AINES no tratamento inicial da doença de alguns pacientes com Covid-19 pode ter influenciado negativamente para um pior desfecho. Logo, um nível de evidência fraco que gera realmente uma recomendação até o momento duvidosa. Seguindo ainda sobre os medicamentos de uso corriqueiro por milhões de pessoas e que estão sendo vistos como vilões, vamos falar sobre alguns antihipertensivos. A classe mais discutida foi justamente a dos inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os IECAs, assim como os bloqueadores do receptor AT1 de angiotensina, os BRAs. Teoricamente, a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta os níveis da enzima de conversão da angiotensina e, segundo descrito, essa enzima seria um receptor para o SARS-CoV-2. Apesar dessa plausibilidade, ainda não foi possível isolar o pior desfechos de doentes hipertensos, diabéticos e cardiopatas ao uso desses medicamentos. Ou seja, muito provavelmente esses pacientes apresentaram piores desfechos, principalmente pela sua patologia de base e outras condições associadas. Por esse motivo, pacientes que estejam em uso crônico desses medicamentos podem continuar a fazê-lo. Essa abordagem vem respaldada por vários guidelines e a interrupção desses agentes pode, em alguns pacientes, inclusive, piorar o quadro que vinha em tratamento, aumentando a mortalidade dessa população. Agora vamos citar e falar rapidamente sobre alguns medicamentos que estão sendo utilizados em cunho experimental para o tratamento de pacientes com Covid-19. Alguns, inclusive, já vêm demonstrando sinais de ineficácia em publicações recentes, mas outros são promissores. Por fim, vamos falar sobre a hidroxicloroquina, medicamento o qual o presidente norte-americano Donald Trump, em coletiva de imprensa em 19 de março, afirmou ser uma possível cura para este problema que estamos vivendo. Podemos encontrar o registro internacional dos estudos que estão em andamento no site da Organização Mundial de Saúde e no clinicaltrials.gov. É importante destacar que, até o momento, não temos dados controlados que asseguram o uso na prática clínica de nenhum desses agentes. Vamos começar pelo anticorpo monoclonal tocilizumab, um inibidor de interleucina 6 que está presente no guideline da Comissão de Saúde Nacional da China como uma opção para casos de infecção pelo Covid-19 com níveis elevados de interleucina 6. Vamos citar agora alguns medicamentos antivirais. O Remdesivir é um análogo de nucleotídeo que teve sua atividade in vitro contra a SARS-CoV-2 e contra os coronavírus correlatos, incluindo o causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, mais conhecida como MERS-CoV. O seu uso compassivo foi descrito em estudo experimental em um dos primeiros pacientes dos Estados Unidos com infecção pelo Covid-19. O seu impacto clínico nesse contexto segue desconhecido. A combinação dos inibidores de protease, lopinavir e ritonavir, demonstrou atividade in vitro contra o SARS-CoV, e estudos em animais demonstraram sua potencial eficácia também em contexto da MERS-CoV. Apesar disso, em um trial randomizado com 199 pacientes com Covid-19 grave, publicado no New England Journal of Medicine em 18 de março, não houve diferença em mortalidade ou tempo de melhora clínica entre os pacientes com terapia padrão isolada e aqueles que receberam lopinavir mais ritonavir 2 vezes ao dia por 14 dias em adição à terapia padrão. Diga-se de passagem,
esse mesmo estudo, apesar de ter sido publicado no New England, apresenta algumas composições metodológicas que não nos permitem uma recomendação forte sobre o assunto. Por último, vamos falar da cloriquina e hidroxicloroquina. Ambos medicamentos apresentaram atividade in vitro contra o SARS-CoV-2, apesar da hidroxicloroquina apresentar maior potencial antiviral. Uma revisão sistemática publicada por um grupo italiano no Journal of Critical Care, em 10 de março, identificou alguns estudos com desenhos heterogêneos sobre esse tema. Além disso, foram citados mais 23 trials em andamentos na China. Em conclusão, a equipe afirma que há suficiente racional pré-clínico e evidências no que dizem respeito à efetividade da hidroxicloroquina contra o Covid-19. Isso, somado ao seu perfil de segurança observado na prática clínica com outras indicações, justificaria seu uso em pesquisas clínicas. Considerando o momento crítico em que vivemos, os autores sugerem ainda que as entidades avaliadoras dos componentes éticos em pesquisa priorizem essa questão. E aqui é importante destacar que nós, como profissionais da saúde, devemos informar a população que a hidroxicloroquina é um medicamento utilizado em diversas doenças crônicas graves e que até o momento não existe recomendação ou autorização no Brasil para utilizá-lo em casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo Covid-19. Outro ponto fundamental que queremos explorar aqui é que o principal artigo que culminou com a declaração do presidente Trump sobre o uso de hidroxicloroquina na Covid-19 foi um trabalho francês no qual comparou um grupo controle de 16 pacientes com um grupo intervenção de 26 pacientes que não teve um desfecho clínico como objetivo primário. Além disso, sugiro a vocês que leiam o trabalho e identifiquem a peculiaridade do rigor metodológico que acaba enfraquecendo o nível de evidência e a força de recomendação, à luz dos conhecimentos atuais. Era isso que eu queria discutir com vocês. Continuaremos aqui na SimSave, atentos às últimas notícias e, é claro, continuaremos atrás das melhores evidências para discutirmos e compartilharmos aqui com vocês. Até breve.